Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação. O nosso intuito aqui é gerar conteúdo de bastante qualidade, fazer você pensar um pouco. E em especial, quando o nosso programa tem o formato de debate há muitos anos, quando eu vou assistir um debate, eu realmente presto mais atenção em quem pensa diferente de mim. Faça isso essa manhã. Acompanhe esse debate, prestando atenção nos argumentos, os textos bíblicos usados, a lógica administrada. Com certeza vai ser um tempo de crescimento. Na técnica do programa está aqui o Cláudio. Você pode se inscrever no nosso canal. Aí com um só toque você se inscreve no canal. Se faz diferença para você, com certeza conteúdos assim são gerados várias vezes por dia, inclusive, nesse canal. E o nosso tema hoje: é possível perder a salvação? Você é salvo, é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada em você, você tem vida com Deus, você caminha com Cristo, você prega o Evangelho, você evangeliza, outras pessoas são salvas através da sua vida e tal, e daqui a pouco você mesmo se afasta ou se desvia, comete um pecado e que não tem intenção de voltar para Jesus, e você ou blasfema contra o Espírito Santo, abraça uma heresia de perdição, sei lá. É possível uma pessoa salva mesmo, que anda com Cristo, perder essa condição, deixar de ser um salvo? Para debater esse tema, estou recebendo aqui pela primeira vez aqui no Mostra o Texto o pastor Cristiano Silva. Ele é da Igreja Batista Casa de Oração, lá no interior de São Paulo, na região de Rio Claro. Bem-vindo, pastor Cristiano. Um prazer lhe receber, meu irmão. Muito obrigado, pastor César. Um prazer, uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Maravilha, bem-vindo. E com a gente aqui também hoje, ele que fazia tempo que eu não via, hein? Acho que esse ano que eu não vi. Está aqui com a gente o pastor Gessé Odilon, lá da Igreja Tua Graça e Vida de Arujá. Bem-vindo, todo mundo do interior hoje aqui, hein? Bem-vindo aqui ao programa, pastor Gessé Odilon. Muito bom lhe receber, meu irmão. Bom dia, pastor César Cavalcante. Que saudade, hein? Que saudade. Fazia tempo. Fazia tempo. Acho que, correto, esse ano eu não tinha vindo aqui ainda. Acho que eu vim alguma vez para te substituir. Isso, mas eu mesmo não te vi. O senhor estava em Israel ou algum outro lugar. Isso aí. E prazer conhecer o pastor Cristiano. Já vimos que temos uma amiga em comum, que é a pastora Camila Valverde, uma querida em Arujá. E aí eu já vou dizer para Camila, se ela estiver assistindo: Camila, eu vim com um arsenal aqui, eu vou agora desarmar o arsenal e vamos marcar um jantar aqui depois desse programa. Mas isso foi estratégico, viu? Quando eu cheguei ele também falou: eu sou o tio da Camila Valverde. Todo mundo já baixa as armas, porque a Camila deve ser bonzinho igual ela, querida, né? A Camila é uma querida. Um abraço para ela. Bom, vamos lá. Pastor Gessé, o senhor que já tem mais vezes aqui com a gente, conforme os nossos sorteios que nunca acontecem, você vai começar. Você entende que a pessoa pode perder a salvação ou não? Como que é? Bom, vamos lá. A audiência, ela quer respostas teológicas, né? Eu quando converso com alguma pessoa que ouve esse programa, sempre elogia e trata quem vem aqui com muito respeito, como pessoas que realmente dedicam a vida a estudar a Bíblia. E no começo eu tinha muitas certezas teológicas, pastor Cristiano. Sim. Hoje eu tenho um monte de dúvidas. Mas nesse assunto aqui, soteriológico importante, eu acredito que infelizmente sim. Infelizmente, sim. Eu tenho uma leitura bíblica que é um pouco mais simples e corrida, muito mais literal em algumas palavras, em algumas perguntas. Então, toda vez que a gente vai conversar sobre esse tema, eu venho com versículos bíblicos e o outro debatedor vem com correntes teológicas que explicam e que dissecam o texto, e que às vezes é muito mais difícil para mim entender um compêndio teológico, tá? Do que entender a leitura que está corrida escrita lá, tá? Então eu vou já dar assim alguns textos que talvez vão nortear a nossa conversa. Por exemplo, Hebreus 6, né? Hebreus 6, eu tenho uma leitura daquele texto que ela é simples, corrida, direta, e para mim é muito simples entender o que está lá, né?
E, por outro lado, existem respostas teológicas ali, calvinistas, que desmontam o livre-arbítrio em 4 partes e que ressignificam as palavras gregas ali, por exemplo, a palavra todo, por exemplo, fé, por exemplo, salvação. E eu vou defender aqui que, infelizmente, sim, tem alguns textos bíblicos para a gente conversar, alguns personagens bíblicos para a gente apontar, mas eu não consigo entender uma salvação que ela está hiperprotegida e garantida para todo aquele que aceita Jesus. Então, eu vou defender que seja possível perder a salvação. Ok. Pastor Cristiano, qual que é a tua compreensão sobre quando alguém pergunta isso para você? Será que a pessoa pode perder essa condição? Eu parto do mesmo princípio, né? Do pressuposto que até o pastor César me perguntou, né? Então você é calvinista? Acho que é uma pergunta... Parece que você está destinado, né? a levar uma sigla dessa, calvinista ou arminiano. Na verdade, eu disse, eu não sou calvinista nem arminiano. Procuro fazer a minha leitura a partir das escrituras, né? Por outro lado, eu acredito na segurança do crente, baseado... Como diz o programa, mostra o texto, né? E depois eu quero até comentar sobre Hebreus 6. Para mim, um dos textos mais significativos é João 5,24, quando Jesus fala em palavras muito simples, não é dita de forma poética, não é dita são palavras de um Deus, né? Ele está falando a partir da visão de um Deus, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o salvo em Cristo, eu creio que ele não entra mais em juízo de condenação, porque ele já passou de um estado de morte espiritual para um novo nascimento. E a Bíblia não ensina em nenhum lugar a possibilidade de um desnascimento espiritual. Só existe um nascimento espiritual. Agora, o que é julgado? O que é julgado são as obras do crente, para definir galardões, recompensas. Hebreus diz que ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Nossos pecados foram todos apagados. Em relação a Hebreus 6, eu entendo que é um texto difícil. Uma coisa que eu gosto muito que o Wiersbe diz, né? O Warren Wiersbe diz que se você quiser, você faz uma leitura calvinista de Hebreus. Se você quiser, você faz uma leitura arminiana de Hebreus. E aí você vai até o final defendendo esse ponto. Mas eu acredito que o maior alerta do livro de Hebreus não começa no capítulo 6. O 6, na verdade, ele usa portanto, logo no começo do capítulo, porque é um raciocínio que ele vem trabalhando desde o capítulo 2. E qual é a ideia? Eles estão ali prestes, numa iminência de abandonar o cristianismo para voltar à lei, a voltar ao judaísmo. E não é interessante isso porque eles terão falhado na vida cristã. E o autor vem trabalhando Israel desde o capítulo 2, que falharam em entrar na terra da promessa. Eles foram libertos do Egito, o sangue cobriu a casa de todos eles, mas eles não conseguiram desfrutar dessas bênçãos. Então a terra da promessa e todas as bênçãos de Hebreus ali está falando da vida cristã presente e não uma ameaça da salvação eterna. Porque tanto é que no capítulo 6, versículo 1, ele vai falar, avancemos para a maturidade. A crise, ele está pegando o pessoal pela orelha, porque no capítulo 5, pelo tempo, eles já eram para ser mestre. Pelo tempo, eles já deviam estar avançando, mas eles estavam com o povo de Israel 40 anos ali, no rudimentar, nas coisas mais básicas da fé, né? Então eu não vejo o capítulo 6 como se ele estivesse introduzindo um novo assunto, né? Agora vou falar de salvação, mas ele é uma continuação daquilo que ele vem pontuando, porque é um livro tese, é um livro tese, Hebreus, né? Não é uma carta comum, né? Então ele vem trabalhando esse conceito desde o começo até o final, falando dessa ameaça. Quando ele propõe essa ameaça, ele não está propondo uma ameaça de que você vai ser jogado no inferno. Tanto é que ele não usa a palavra inferno, ele não fala de salvação. Ele está falando de um estado espiritual que você pode cair e deixar de desfrutar as bênçãos de Deus. Há um detrimento espiritual se você voltar para trás. Ok, então vamos lá. Sabe as palavras, obrigado pelo privilégio de ouvir aí a sua leitura. 3 pontos que o senhor falou que eu acho que a audiência merece
ouvir um contraponto. Quando o senhor cita o texto das palavras de Jesus, colocando no absoluto, Deus falando, isso merece nossa atenção e merece também comparação com outros textos, né? Porque a Bíblia toda, para mim, ela é um livro que aponta para a salvação. Tem uma forma de ler a Bíblia, onde a salvação ela é contínua entre Antigo Testamento e Novo, a igreja substituindo Israel. Ou a gente pode bipartir isso e falar o seguinte, bom, para Israel também houve uma predestinação iniciada em Abraão. Deus falou com Abraão, o absoluto de Deus está ali. Mas, embora tantas chances e avisos que Israel teve, escolhas, nós temos aí o Deuteronômio 28, temos o Deuteronômio 11, nós temos os apelos de Deus para Israel, temos o livro de Oséias, temos Jeremias falando que Israel, embora fosse a nação escolhida por Deus, ela insistiu em se afastar de Deus. Aí temos João capítulo 1, versículo 11 e 12, clássico, né? Veio para o que era seu, predestinado. O seu não recebeu. Opa, aconteceu alguma coisa aí que dependeu de Israel para que não fosse alvo dessa salvação, vamos chamar assim, e entrou um terceiro povo aí, um segundo povo, a igreja. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. Então aqui nós já temos então um Deus falando no absoluto, que escolheu um povo, amou um povo, e esse povo fez por onde de não merecer aquela salvação oferecida para eles. Viveram livramentos, viveram bênçãos, mas a grande salvação eles não desfrutaram, eles se perderam no meio do caminho. Esse é um ponto que o senhor tocou. Outro ponto importante que o senhor toca é quando o senhor fala da palavra inferno, que não é citada em Hebreus. Esse critério, pastor, com todo respeito, vai ser muito difícil da gente encontrar um texto na Bíblia que vai usar a palavra inferno no contexto soteriológico. Nós vamos ter que pincelar ali, talvez nem seja essa a exata palavra, né? Mas eu entendi o que o senhor quis dizer, só estou querendo dar um contraponto acadêmico, intelectual mesmo. Falar assim, então vamos lá. Se Deus falou isso através de Jesus, Deus falou isso através dele mesmo e dos seus profetas, e Jesus ele vai colocar um acautelai-vos para o povo que ele estava escolhendo o tempo todo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, vigiem. Por que que a Bíblia ela tem tantos textos, pastor, de avisos dizendo que os escolhidos ou aqueles que foram chamados correm o perigo? Que perigo é esse? Hebreus diz que, o 6, né? Que eles caíram da graça, que eles experimentaram a graça, foram iluminados, participaram do Espírito. Então, para mim, esses pontos que o senhor colocou são preciosos, mas existe um outro modo de ler esses textos também, onde Deus coloca dois caminhos, e Jesus também o faz. Ok. Pastor. Bom, a questão de Israel, eu acredito que o diálogo de Jesus com Nicodemos é o exemplo clássico. Não é o fato de nascer judeu que torna alguém israelita. E Paulo vai trabalhar isso em Romanos também. Que ele vai falar que o verdadeiro judeu não é aquele que tem a circuncisão no prepúcio, na pele, mas no coração. Então o fato de ter nascido em Israel foi que Jesus falou para Nicodemos: você é mestre em Israel, mas se você não nascer de novo, né, porque para eles só o fato de terem o pedigree judaico, de nascer um cidadão filho de Abraão, havia ali um orgulho nacionalista, já tornava eles filho de Deus. E Jesus deixou bem claro que não, a condição para se entrar no reino é uma experiência pessoal, é uma experiência da pessoa com o evangelho, né? Então, nesse sentido, eu creio que vamos pegar um exemplo bem clássico de alguém que falhou em relação às expectativas de Deus, como você falou, né? Que Deus colocou algumas condições. O próprio Moisés. Moisés não entrou na terra da promessa. Por quê? Aquela promessa não era o céu. Aquela promessa, aquela terra representava as bênçãos que Deus havia feito a Abraão, e eram bênçãos condicionais à obediência. Então, o entrar na terra da promessa, o desfrutar, era absolutamente condicional, né? Aí onde eu faço uma distinção entre ser cristão e ser um discípulo de Jesus. A Bíblia
propõe condições bem diferentes, né? Qual é a condição para uma pessoa ser salva? É ela crer, né? Moisés creu, né? Porém, ele não teve, por causa da desobediência, ele desobedeceu, ele não entrou na terra da promessa. Mas, no entanto, ele aparece no Monte da Transfiguração, desfrutando da presença de Jesus, né? Então, eu creio que a gente precisa ver também, é uma pergunta que é fundamental quando a gente lê um texto, e eu faço isso sempre com a igreja, essa reflexão, com o discipulado, com pessoas, se o texto está falando sobre uma condição para a salvação ou uma condição para você ser um discípulo. Então, para mim, o texto de Hebreus todo não é uma ameaça, né? Não é uma ameaça no sentido de colocar em xeque a nossa salvação, mas é uma resposta em relação se nós vamos herdar as bênçãos de Deus, e o maior exemplo é a entrada em Canaã. Então ali o texto, né, não fala em momento algum, e, aliás, a gente nem sabe qual é o pecado, porque ele nem nomeia qual é esse pecado, né? E seguindo, só para fechar o raciocínio, se a gente seguir esse raciocínio do texto, como muitos arminianos leem, então esses que caíram é impossível. Então não há nem a possibilidade de uma restauração, mas a gente vai ver no Novo Testamento, Pedro traiu Jesus e foi restaurado, Davi traiu, pecou e foi restaurado. Então existe a restauração de um crente que se arrebentou na vida, né? Okay. Agora, se eu fizer uma leitura literal, ipsis literis, de Hebreus 6, não tem mais jeito, né? Acho que é a igreja, a congregação que prega isso. Não se desvia, porque o dia que você se desviar, não tem mais lugar de arrependimento. Vamos lá. Moisés, na transfiguração, não entrou na Terra Prometida. Parece-me que ali a gente fala de uma visão. Não, eu estou falando do céu, né? Não, é que você falou que depois não, se fosse sinônimo... tá. Eu quero dizer assim, se entrar na terra da promessa fosse sinônimo de ser aprovado para o céu, ele já escorregou. Então vamos lá. Pastor, eu propus uma pergunta ali que é o seguinte: por que a Bíblia tem tantos avisos de perigo do crente em relação à fé? É óbvio, quando a gente vai estudar salvação, nem todos os textos da Bíblia vão conter a palavra salvação, o sóter ali. Não vão conter. Eles vão conter o seguinte: conselhos para o cristão que vão apontar ele para um futuro. Então, a Bíblia, para mim, ela sempre aponta dois caminhos para o povo de modo geral. É o tal de João 3,16, né? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E dentro ainda daqueles que são salvos em Jesus, e o salvo é o seguinte, na minha opinião, existe uma salvação oferecida, e essa salvação depende da permanência. É a minha leitura da Bíblia. A salvação ela está prometida, entre aspas, predestinada para aqueles que servirem a Jesus, confessarem com a boca e crerem no coração, mas o cristão, ele só vai desfrutar da salvação permanecendo. Então, para mim, aí é onde o arminianismo diz o seguinte: é possível que uma pessoa salva, regenerada, ela possa deslizar, Hebreus fala isso de cair, e ela pode sim ser reintegrada. Agora, Pedro vai usar um seguinte texto: quando uma pessoa se converte a Deus, ele é limpo, certo? E quando ele volta para uma prática errônea, é como a porca lavada que volta para a lama e como o cão que foi lamber o próprio vômito. Então, imagino que Pedro está falando para a igreja. Não está falando para uma pessoa que não conheceu Jesus. Diz que a pessoa que, sim, ela se converteu, que ela provou da graça e ela abandonou Jesus, a tal da apostasia, ou cometeu um pecado, ela é como a porca lavada que volta ao despojadouro de lama. E como cão que voltou a lamber o próprio vômito. Como que o senhor interpreta isso? Isso é para o ímpio ou é para o cristão? E a porca na lama está salva? O cão lambendo o vômito está salvo ou perdido? Eu vou responder essa pergunta, entendendo que também existem diferentes interpretações desse texto. Alguns acreditam que ele está falando em tese de um crente ou de uma pessoa que só passou próximo da igreja, passou próximo do evangelho, mas não passou por uma regeneração. Mas para mim, texto cabal, texto contundente a esse respeito é a história do filho pródigo.
É o cara que se lambuzou, é o camarada que foi lá para prostituta, fez tudo que não prestava, mas ele nunca deixou de ser filho. Ele perdeu privilégios, ele perdeu... E para mim, essa relação familiar é um dos vínculos, dos exemplos mais fortes que nós temos na Bíblia. Porque você pode ter ex-sogro, ex-sogra, ex-nora, mas você não tem como ter um ex-filho. Pastor, o senhor não acha que Pedro está falando com crente ali? Pois que estava limpo. Estava limpo. Então o limpo, vamos pegar. O limpo, sinônimo, vou assumir aqui, de regenerado. Está limpo. E mesmo limpo, ele volta. Aí é um problema, porque dá a entender que... Posso te dar um outro exemplo? Sim, só um minutinho. Se a pessoa ficou na igreja bonitinho lá, foi salvo, então ele é salvo para sempre. Se a pessoa saiu, não, é porque ele não era para ser salvo, ele só teve um contato com a fé. Mas esse contato com a fé, ele implica da pessoa ter contato com o Espírito Santo, de ser iluminado, de viver a graça? E se a sua resposta for positiva, então é possível perder a salvação, porque lá ele está salvo, não está? Não, porque o que acontece? A gente precisa entender, na soteriologia, existe uma coisa chamada posição e condição. Vou dar um exemplo bem fácil para os nossos ouvintes todos aqui entenderem. Você pega 1 Coríntios capítulo 1, Paulo cumprimenta toda a igreja como os santos que estão em Cristo Jesus. Essa é a posição que eles tinham. No mesmo livro, dali 2 capítulos, no capítulo 3, ele vai dizer, vocês são carnais. Porque há entre vocês divisão. No capítulo 5, o camarada estava saindo com a madrasta. Todo tipo de imoralidade, fofoqueiro. Mas olha que interessante, quando ele olha a igreja na perspectiva de Deus, é uma igreja que foi comprada pelo sangue. É uma igreja que posicionalmente... é uma igreja salva. Mas na experiência, essa santificação não está acontecendo como deveria. Por quê? Porque há entre vós carnais. Então eu creio, né, na possibilidade dessa... É dual isso, é contraditório, mas eu acredito por quê? A salvação ela precisa ser entendida como uma posição, e Hebreus vai falar sobre isso, que nós estamos aperfeiçoados, os que foram comprados estão santificados de uma vez por todas. Colossenses vai falar que nós somos pleno nele, mas ao mesmo tempo ele vai falar de uma santificação progressiva, né? Que aí seria então a minha condição. Certo. E não a minha posição. Então, na minha condição, eu sou perfeito aos olhos de Deus. Por quê? Ele me olha através da justiça de Cristo. Ele me vê perfeito em Cristo. Né? Ele me declarou diante do tribunal. Aí entra o conceito de justificação. E a gente precisa fazer a distinção entre justificação e santificação. Na justificação, não há grau. Ou você está... justificado, absolvido, ou você está condenado. Não existe meio salvo, meio perdido. Ou, se o juiz olha para você, ou você está perdoado e vai embora, ou você está preso. Sim. Essa é a justificação. Agora, talvez o que o irmão esteja falando entra no processo prático da vida cristã, que é o processo de santificação. Aí sim, há uma variável, há discípulos de todos os tamanhos, formatos e cores. Nicodemos é chamado lá depois de discípulo de Jesus, mesmo tendo momedão e sendo um agente secreto e tendo ocultado. Ele se acovardou diante do Sinédrio. Por que ele não deu uma de Paulo e bateu no peito? E ele foi um discípulo de Jesus. Porém, um discípulo acovardado, um discípulo intimidado. Entende? Então, eu acredito que também existe essa variável. Se a gente trabalhar sempre com o raciocínio de é salvo, não é salvo, a gente está criando uma linha muito, muito dura. Né? E não sei quanto tempo você tem no Evangelho, mas aqui no Brasil a gente viveu essa crise. Em que isso... qual era a implicação disso? Roupa, certos padrões morais e assim por diante... colocando um peso na igreja enorme de legalismo, de regras, porque querendo que o cristão, de uma certa forma, sustentasse através do seu comportamento essa salvação. O Shed sempre falava isso, se a minha salvação depende de mim, eu já estou perdido. Sim. Vamos lá? Vamos lá, Dilon. Pastor, vamos lá. Eu comecei o programa dizendo o seguinte, a leitura simples e corrida do texto bíblico, é claro que a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, as epístolas, elas estão dando alertas para a igreja, para os crentes. Esses alertas são: cuidado para você não perder a sua
posição / condição de salvo. Agora, quando a gente pega um texto que a simples leitura aponta isso, a gente tem que usar algumas muletas acadêmicas. São palavras que não estão na Bíblia, mas que elas foram criadas justamente para explicar Confissão de Westminster, para explicar uma série de dados pedagógicos e teológicos, para dizer que esse texto não diz o que ele diz. Por exemplo, quando eu crio assim, ó, o senhor usou a expressão, existe a posição de salvo e a condição de salvo. Isso aqui é uma resposta teológica de uma coisa que estava escrita na Bíblia de um jeito muito simples. Isso aqui é um esforço teológico. É um esforço acadêmico. Por quê? Em algum momento, antes de nós, respondendo a sua pergunta, estou na igreja desde que nasci, 43 anos. Desde que... algumas pessoas antes de nós vieram conversar sobre esse assunto, e alguém levantou esse texto. Falou, pera, e esse texto? O que esse texto quer dizer? Está escrito aqui o seguinte: quem está em pé... Ora, quem está em pé? Quem está em pé, para mim, na minha leitura simples e corrida, é o seguinte: quem está em pé? A pessoa que está na posição correta diante de Deus. Isso aí. Olhe para que não caia. Sim. Olha, quem está em pé, olhe para que não caia. E aí alguém volta para casa com esse texto e fala, o que eu posso pensar sobre esse texto? E ele estuda e cria uma tese teológica, um mestrado lá, um doutorado. E fala, não, porque é o seguinte, ó, existe a posição de salvo e a condição de salvo. Ora, esses alertas bíblicos todos aí, eles apontam para o seguinte: nós podemos estar numa posição hoje e por infinitas razões perdê-la. Pegar um exemplo de Demas, por exemplo. Demas. Será que Demas estava salvo o tempo todo ou perdido o tempo todo? Ou será que ele perdeu a salvação? Porque ele cooperou com o evangelho, ele andou com Paulo, ele esteve com ele. Em algum momento ele cansou. O senhor deu um exemplo aí, Nicodemos estava tímido, né? Pedro ficou tímido. Paulo teve que se fingir de morto também. Se ele fosse corajosão naquele momento, ia morrer, não era o momento dele morrer. Então Demas amou o presente século. Demas nunca foi salvo? Ou será que ele abriu mão da salvação porque ele trocou a salvação por um esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento espiritual, cansou de apanhar, cansou de chicote, cansou de perseguição? Quando Paulo fala isso, Paulo não fala... Me parece, né? Não dá para saber exatamente. Me parece que ele fala com tristeza. Ó, Demas amou o presente século e me deixou. Então, o que acontece? O caso de Demas, para mim, é um caso... Vamos pegar um caso correlato. O próprio Ló. Ló está com Abraão, você não vê altar na vida dele. Vamos dizer, ele foi no vácuo. Foi no vácuo das bênçãos. A vida dele acabou de uma forma muito triste. Numa caverna, teve um incesto lá com as filhas. Se você fazer a leitura só do Velho Testamento, da vida de Ló, ele foi um camarada que amou o mundo, sim ou não? Sem dúvida. Ele amou o mundo. A mulher dele amou tanto que saiu olhando para trás e morreu com um torcicolo eterno, porque virou uma estátua de sal. Mas em Pedro chama ele de justo. Mas olha que interessante. Se eu não tenho a inspiração de Pedro, eu vou mandar o Ló para o inferno. Isso, exatamente. Mas o seu coração, a sua alma se afligia porque o seu coração era justo. Então eu acho que a gente está entrando num campo que é subjetivo também. Eu sempre falo que a fé salvadora, ela é subjetiva. Baseado em Romanos 10, ela é subjetiva. Por quê? É entre o pecador e Cristo. Né? Quando diz lá, se no teu coração creres e com a tua boca confessares. E quando você cita 1 Coríntios 10, quando ele vai falar lá para nós não desejarmos as mesmas, cobiçarmos as mesmas coisas, né? Quem está em pé veja que não cai. De novo, é o mesmo eco de Hebreus. Porque nós podemos fracassar, sim, na vida terrena. Podemos frustrar os planos que Deus tem para a nossa vida aqui. Como Israel frustrou, não entrou. Não era o desejo de Deus que eles entrassem na terra da promessa, que eles desfrutassem de todas as benéficas, de tudo que estava preparado para eles, com certeza, mas eles falharam nessa missão. Agora, o fato de você falhar na sua vida cristã não significa que você não está guardado pelo poder de Deus, guardado pela graça. O próprio Pedro disse que nós estamos guardados, temos uma coroa incorruptível, uma fé indestrutível e que estamos guardados pelo poder de Deus. Sim. Por quê? Porque se a salvação dependesse da minha performance,
de eu acertar todas, com certeza eu não vou para o céu. Eu preciso ser colocado no céu. Pastor. E isso é só pela graça de Deus. Tá, pastor. Né? Agora, só você falou mais uma coisinha aí de termos teológicos, né? Mas é muito claro, o processo de santificação e a posição da santificação é muito clara. Por mais que a gente use um termo técnico, Hebreus 10 vai falar que nós estamos aperfeiçoados, mas ao mesmo tempo ele vai falar de uma santificação que está acontecendo ao mesmo tempo. E nessa santificação, ela tem altos e baixos. Eu não conheço nenhum cristão que consiga ter uma vida espiritual linear. Eu sou pastor, eu cuido de vidas. A vida cristã é feita de altos e baixos. E se quando eu estiver baixo, quando eu estiver sem fé, ou passar por um tropeço, alguma coisa, eu achar que eu tenho que começar de novo aceitar Jesus de novo. Não, mas aí não foi isso também que o Gessé falou, né? Que a pessoa, se ela tá fraca, tal, então ela perdeu a salvação, né? Pelo menos eu não ouvi ele falar assim. Mas, por exemplo, o senhor acredita que a pessoa pode cometer o pecado da blasfêmia? Não, hoje em dia esse pecado é impossível. Então, não, aquela o pecado que tá lá na Bíblia, é um pecado pontual não e vale. Jesus nem falou que cometeram. Existe só um único texto, né, nos evangelhos, ele se repete no sinótico, mas é um único texto em que Jesus propõe que eles estavam muito próximos de cometer esse pecado. Né? Hoje o pecado... Mas só naquele século que dava. Porque o que acontece? O que é o pecado? Precisa a gente definir o que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Porque Deus operou milagres através de Moisés, de Abraão, de todo mundo no Velho Testamento. Agora é o próprio Jesus, não é um intermediário. Eles estão vendo que Jesus é o Filho de Deus, que ele está realizando milagre diante dos olhos deles, mas o coração deles está num nível de endurecimento tamanho que eles dizem que Jesus está expulsando o demônio em nome de Beelzebul, em nome do principal dos demônios. Jesus avalia e diz, olha, vocês estão muito próximos de cometer uma blasfêmia, que é um pecado consciente. Porque o próprio Paulo ele vai dizer, antes de Cristo eu era um blasfemador. Mas não era um blasfemador consciente. É um blasfemador, vamos dizer assim, relativo. Porque ele era fiel ao judaísmo e assim é por diante. Então eu creio que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não existem outros textos no Novo Testamento que pontuem esse pecado, a não ser esse caso específico, né? Contra o pai tem perdão, contra o filho tem contra o Espírito Santo tem perdão, mas não tem... Contra o filho tem, contra o Espírito Santo não tem, né? Então eu vejo assim, esse pecado não é uma possibilidade, muito menos para o crente, porque afinal de contas nós somos habitados pelo Espírito Santo. Tá, pastor, Paulo, quando vai falar com a igreja, ele usa a seguinte expressão curiosa, que é a seguinte: eu estou cuidando para que parafraseando, né, ensinando vocês, eu não seja reprovado. No ministério dele, sim. Só no ministério, sim. O senhor acha? Porque, mas ele vai falar isso em 1 Coríntios 9, quando ele vai falar da corrida. Mas ele estava treinando ministros ali ou estava falando com a igreja? Para que eu não venha ser reprovado, porque ele está falando de uma autodisciplina. Tá. O que acontece... Ele vai falar, eu esmurro o meu corpo. Sim, e se ele for reprovado? Porque para mim ele está falando com a igreja, não está treinando ministro ali. A reprovação é ministério. Tá. Ali é ministério? O ministério de um líder está baseado no seu caráter. Quando você falha no seu caráter, você perdeu a credibilidade. Tá. Esse é o contexto da carta. Né? Não, o texto está falando para uma igreja, exatamente. Sim. Não está treinando ministro. Não estou falando de carta de Timóteo, nem de Tito, nem de nada. Coríntios 9. Exatamente. Ele fala aquele que corre por uma coroa. Sim, tá falando, é geral. Nós corremos pela incorruptível. É geral esse texto. Esse texto é geral. Sim. Então vamos lá. Paulo tinha preocupação de ele não ser reprovado. Por quem? No ministério. Por Deus. Sim. Não, o senhor está colocando no ministério, eu estou colocando que é reprovado na fé. Aí é diferente. Aí você tá inserindo uma palavra ali. O senhor inseriu que ele está falando sobre ministros. O conceito de corrida ali, tanto é que a corrida naquela época não tinha segundo lugar. Era só o primeiro. Mas ali, pastor, querido pastor, ele está falando com a igreja. Sim. É com a igreja. Esse texto serve para todos. Serve para a pessoa que entrou na fé hoje, ela já entra numa maratona de fé. E que ela vai ter que correr aquela carreira que está proposta de fé. Paulo tinha essa preocupação. O senhor pontuou como ministro, eu estou pontuando como um servo de Deus, que ele está falando com a igreja. Diferença de olhar. Para mim, ele está falando com a igreja de Corinto. Ali ele está falando de autodisciplina. Tá né? bom. Ele está falando de disciplina pessoal. Sim. Isso aí ele tratou. Sim. Porque é o não, que eu falei. vamos lá.
Jesus falou, porfiai por entrar na porta estreita. Foi para ministro ou foi para todos? Então, agora precisa entender o que você entende de porfiar. E quando... Calma. Isso tem um contexto. Porfiar é uma palavra que a gente vai no contexto dela, o significado, isso. Então, mas qual é o contexto que ele está falando ali? Ele vai falar de que no reino, muitos naquele dia virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão na sua mesa. Sim. Por quê? Porque é a mesma coisa quando ele fala entrar pela porta estreita. É o mesmo texto. Por que porfiar pela porta estreita? Tem duas portas, a estreita e a larga. Por que porfiar? Mas o que é a porta? A porta é Jesus. Tá. Vai. Então, a porta é Cristo, Tá, exatamente. então vamos lá. Calma ali aí. ele não está Pastor, falando de uma mudança moral. Ali ele está falando Deus. que você precisa abandonar todas as outras opções e abraçar Jesus. Vamos, Isso era difícil para eles. Vamos para um terceiro texto. Depois o senhor ouve o programa em casa. A pergunta que eu fiz e que o senhor respondeu. Então, foi o primeiro, a segunda, a terceira. Apocalipse 2 e 3. Sim. A todo momento, quem tem ouvidos ouça e o que o Espírito diz à igreja. E sobre coroa, que o senhor diz nós temos uma coroa garantida, reservada, tem um texto que diz o seguinte, ao que vencer. Ao que vencer. Sim. Quem é o que vence, quem é o que perde? Vou explicar para você. O livro do Apocalipse é um livro de recompensas. Recompensas baseadas em obras. Tanto é que a proposta de João ela é muito mais fechada, ela é muito mais judaica. O Evangelho de João ele é graça, salvação. Salvação é pela fé. Agora, o livro do Apocalipse é um livro de perseguição, de martírio. E ali a coroa que ele está falando é um livro totalmente de galardão. E o que vencer? Então. Porque o vencer... Calma aí. Vencer não é galardão. Obrigado. Para mim eu entendo como vencer. Não, vencer não é galardão. Sim, eu entendo como vencer. Não. Todas as metáforas. Vai receber um novo nome. Será a coluna no templo do seu Deus. Sim. Comerá do maná escondido. Isso é recompensa pela vida, sim, pela mas fidelidade. essas promessas, meu amigo, é o seguinte... Tem duas possibilidades ali. Tem a possibilidade do que vence e do que não vence. Sim. E quem vence é recompensado. Quem não vence, em algumas das cartas, tem inclusive ameaças ali. Agora, a minha pergunta clara e direta nesse sentido é o seguinte, olha, todos aqui têm acesso à salvação. O sangue de Jesus é derramado por todos, na minha leitura bíblica. Certo. A salvação é oferecida a todos, na minha leitura bíblica, de qualquer arminiano. Algumas pessoas não querem, ok. Algumas pessoas entram e deixam de querer. Essas pessoas não venceram, essas pessoas perderam. Perderam o quê? Em suma, na última resposta que a gente vai dar, se a gente for filosofar aqui, em último lugar é salvação. Salvação. Quando eu transformo tudo isso aqui, isso aqui é galardão, isso é galardão, então eu começo a mudar o prisma de leitura todo. A Bíblia ela aponta, sim, nós temos que manter uma vigilância, um cuidado, porque Deus quer, está escrito na Bíblia, que todos se arrependam. Por que Deus quer uma coisa que é impossível de acontecer? Deus quer que todos se arrependam, porque uma parte disso vai estar com o ser humano. O ser humano vai escolher se vai querer Deus ou não. Alguns pensam que escolhem ou escolhem, depois desescolhem Deus. Essa pessoa vai ter salvação, vai ter galardão? Pastor Cristiano. Sim. O que eu acredito também é na disciplina do salvo, né? Um assunto que a gente precisa acrescentar nessa discussão. A gente vai ver lá, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, 30, quando Paulo fala lá dos irmãos que estavam praticando a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Ele fala, por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Porque se nós não fôssemos disciplinados pelo Senhor, ele vai falar lá, né? Que justamente essa disciplina de Deus, e ela pode ser uma disciplina leve ou uma disciplina hard, ao ponto de Deus tirar a vida de um salvo. Hebreus 12 vai falar a mesma coisa. Se nós não correspondermos à santificação de Deus, é um caso extremo. Mas Deus pode disciplinar o salvo. Então existe também essa doutrina bíblica de que Deus pode, um crente que está dando prejuízo, que não está fazendo a vontade de Deus, ele ser objeto da disciplina de Deus. Um exemplo, 1 Coríntios 5. O camarada estava com incesto, dormindo com a madrasta. O que Paulo diz? Olha, tira ele da comunidade, disciplina ele, ao ponto de entregar a carne dele para Satanás, mas para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Aí uma pergunta. No caso do Nicolau, um dos 7 diáconos da igreja, sim, a Bíblia diz que escolhei, pois, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de fé, não sei o que lá, e escolheram o Nicolau. Só que no Apocalipse, Jesus diz que odeia
as obras dos nicolaítas, tal, porque o Nicolau se torna um herege. Nesse caso, o senhor entende então que o Nicolau é um cara que nunca foi salvo? Ou ele era salvo, ele era cheio do Espírito Santo igual no texto mesmo, tal, e depois, por conta das obras dele, as escolhas dele e tal, chega lá no Apocalipse com Jesus dizendo as obras dos nicolaítas que eu odeio. A gente está entrando numa questão muito, muito interessante, que se é possível, e a gente está vendo hoje esse fenômeno no meio evangélico, de pessoas que estão abandonando o evangelho raiz para um evangelho liberal, progressista. Né? Não vou nem citar nomes aqui, mas a gente conhece alguns pregadores que por muito tempo pregaram. Esses homens são salvos ou foram salvos? Eu acredito que sim. Né? Por quê? Vamos pensar assim, a própria igreja de Gálatas, quando Paulo vai escrever, é a mesma coisa. Pedro começou pregar um judaísmo. Então Jesus dizendo, né, que odeia as obras do Nicolau, e mesmo assim o Nicolau é salvo. Com certeza Deus certo. Odeia, né? Você vai ter o caso de, o que Colossenses vai falar? Que ninguém venha seduzir vocês, que ninguém venha enredá-los por falsas doutrinas, filosofia. Então eu acredito que uma das quedas que pode acontecer na vida de um ministro é ele se apartar do evangelho, infelizmente. Quando eu estava lá nos Estados Unidos estudando, um dos maiores teólogos lá, Thomas Oden, eu fiz aula com a sobrinha dele, né, Amy Oden, seminário metodista, e aconteceu isso, ele foi liberal largou a teologia clássica, só que depois no final da vida dele ele retornou. Mas eu acredito que se essa pessoa um dia creu em Jesus, de fato ela está guardada pelo poder de Deus. E não só isso, Paulo vai até estendendo isso, 1 Coríntios 3, quando Paulo diz, veja cada um como edifica sobre o fundamento. O fundamento é Cristo, não pode ser mexido. Mas a obra de cada um será aprovada, se for ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Mesmo esses, ele fala, mesmo os que queimaram, né, esse vai ser salvo contudo pelo fogo, através do fogo. Não diz que ele vai ser queimado, diz que ele vai ser salvo, ele vai ser... A gente até brinca na igreja, fala, ele vai chegar no céu lá com a fumaça, né, chamuscando. Mas se não fosse a graça, ele não estaria ali. E lá no céu, então, vai ter o Nicolau. Então. Vamos lá. Volta aqui com o pastor Gessé. Vamos lá. O pastor tinha citado um texto de João 5, no começo, 24. Né? 5, 24. O senhor pode repetir o texto, por favor? Verdade, em verdade vos digo, isso. Quem ouve a minha palavra ótimo, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Foi o primeiro texto que o pastor citou hoje. Sim. Foi o texto que embasou aí o começo do debate, foi a levantada de bola. Em verdade vos digo, Jesus, né? Sim. Quem crê. Quem crê. Quem crê e... Quem crê... Quem crê naquele que me enviou. Isso. Tem a vida eterna. Quem crê. Quem crê Sim. daquele que me enviou. Esse quem, ele aponta o seguinte também, olha, existe uma pessoa que crê, certo, em Jesus. Essa pessoa aí que crê em Jesus, ela alcançou a salvação. Essa pessoa pode deixar de crer? Vamos lá, eu vou ler outro texto para ajudar a gente a refletir sobre isso, vai. Eu estou pensando na sua pergunta para te dar uma resposta. Sim, não, Paulo vai dar uma resposta para a gente em Colossenses. Se na verdade permanecerdes. Por quê Paulo fala isso para a igreja? Então, olha só, os textos, nós falamos, o senhor também usou uma expressão, Deus falou, tá no absoluto, aí foi Deus, divindade e tal. Os textos do Antigo Testamento. Aí eu falei também de novo de Apocalipse, certo. Quem ouvir, ao que vencer. E agora Paulo está dizendo, Colossenses 1, 21, vai. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, me parece, pastor, que seja possível sim que a pessoa não permaneça. Aliás, se tem um conselho para permanecer é porque o contrário é possível. E é possível que a pessoa não se firme na fé. As pessoas mudam a cabeça, mudam o coração, sim. As pessoas mudam as leituras, mudam os hábitos, inclusive na fé. Sim. Então, se esse aviso está nítido e claro para nós, aponta que essa possibilidade de perder a salvação ela seja real do ponto de vista teológico e bíblico. Então, nós temos aí um problema muito sério. Uhum. Qual é o problema?
esse raciocínio seu seria perfeito se a salvação fosse uma coisa progressiva, fosse um processo. Então, se é um processo, eu não posso falhar no processo. Mas eu creio que a salvação é um ato. No momento que você crê, você está salvo naquele momento. Tá. Entende? A salvação. E isso tem grandes implicações bíblicas e teológicas. Qual? Justificação. Não tem como você desjustificar. Você não tem como mudar o estado de alguém que estava morto nos seus delitos e pecados e passou a ter vida. Mudou-se a condição espiritual. Mas é engraçado, Jesus diz o contrário, né? Não. Diz? Não. Se uma casa... Aquele que crê... Não, deixa agora... Vai. Posso responder? Vai, mas então, assim... Se o senhor está falando uma coisa que Jesus diz o contrário, o senhor fala, depois vai. Vamos lá. Crer é um ato. Não é um processo. O ladrão na cruz creu e foi salvo. Uma pessoa está no leito de morte, a gente prega o evangelho para você crer que se Jesus morreu pelos seus pecados, a gente faz isso na igreja. Olha, você quer receber a salvação em Cristo? Então, o que acontece, pastor, é que eu vejo que as pessoas pregam a salvação igual algumas academias fazem. 2 meses de graça. Aí você vai lá preencher, eu quero participar dessa academia, 2 meses sem pagar. Ah, sim. Mas espera, assina aqui um papelzinho e tem uma taxinha de adesão. Se tem uma taxinha de adesão, não é de graça. De graça é 100% gratuito. Entende? Então a questão é a seguinte, a salvação, ela é pela fé que eu recebo. Agora, a minha fé, ela pode fraquejar. A minha fé pode vacilar. A minha fé, ela pode oscilar. A minha fé pode, muitas vezes, entrar em crise, em contradição. Isso é próprio do homem. Isso é próprio do ser humano. Eu gostaria que todos tivessem uma fé saudável, né? Mas, às vezes, o cristão oscila na fé. Vamos lá, então. Himeneu e Alexandre estavam salvos? Eu creio que... Perdão. É uma pergunta provocativa, ninguém sabe, só Deus sabe. Você está entrando mas vamos brincar aqui, então. Vai. Himeneu e Alexandre estavam salvos? Com todo respeito, eu não quero sair daqui seu inimigo, hein, pelo amor de Deus. Pastor, eu não tenho como... Se eles creram em Jesus, foram salvos. Tá. Agora, se eles estão ali como um Judas, que andou no meio, mas que nunca nasceu de novo, que se envolveu só com a organização. Sim. Porque tem gente que está na igreja que também está ali só envolvido com o sistema. Se envolveu só com a organização. Vamos pegar essa fala sua, pastor. Sim. Lá em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo e diz o seguinte: Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. Sim. Naufragaram. Quer dizer, em primeiro lugar, eu vou naufragar do navio se eu estiver dentro do navio. Certo? Sim. Vamos imaginar que o navio pode ser a salvação? O plano de salvação? Pode ser? Estavam na fé. Estavam na fé. Trabalharam para Jesus, foram usados por Deus. E aí? Eles naufragaram. Por que Paulo diz naufragaram? Eu entendo que a salvação seja pela graça, mediante a fé. E a fé é manifestação humana. Fé não é manifestação divina. Fé é manifestação humana. Não é o homem que salva a si mesmo, mas a fé é necessária. É condição sine qua non. Eles naufragaram na fé. Eu creio que é possível. Eu acho que então é possível. Então nós respondemos, pastor. Eu creio que é possível um cristão fracassar na sua vida terrena. Nós respondemos então a pergunta do programa. É possível alguém perder a salvação? Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. Naufragar na fé. E logo é possível. Então, mas a fé é uma palavra polissêmica. Ela pode significar ali a vida cristã. Pode significar salvação também? Como Paulo diz. Pode significar salvação também? Não acredito que seja isso. É polissêmica só com as palavras que o senhor permitiu? Não, o contexto. Ele naufragou, ele não foi até o fim, ele não permaneceu na vida cristã. Não chegou ao destino. Então precisa o contexto que tem que ditar o sentido de fé. O contexto é fé. Eles naufragaram na fé. Então tinha um navio, pastor. Não, eu entendi a sua analogia. Então, um navio predestinado a um lugar. Esse lugar é salvação. Eles estavam dentro do navio. Eles estavam trazendo gente para dentro do navio, jogando boia. E eles naufragaram. Ou seja, eu não posso simplesmente falar assim, não era para ser salvo, não. Esse daí, eles tiveram só um flerte com a fé. Não, estavam na fé. Paulo dá testemunho deles. E Paulo, mais uma vez, parece triste, dizendo o seguinte, e naufragaram. Algumas pessoas vão chegar, outras não vão chegar. O que é isso? Trocando em miúdos. Perda da salvação. Eu não creio assim. Como o senhor crê? Eu creio, como eu disse para você, naufragar na fé significa você falhar na sua vida cristã. Isso pode acontecer... Mas é que depois Paulo entregou eles a Satanás, né? Então, como ele entregou em 1 Coríntios 5 também, que a carne dele seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pastor, a consequência de naufragar na fé pode ser a perda de salvação?
Eu creio que não. É o que acontece? Quem naufraga na fé? Perde todas as bênçãos de Deus, perde o privilégio de poder glorificar Deus aqui presente. É o que o Shed sempre falava, a gente conversando, muitas vezes a gente conversava e falava sobre isso. É preciso terminar bem. Sim. Muitas pessoas começam a vida cristã bem, mas não terminam bem. Pastor, quem não termina bem, o evangelho. Quem não termina bem, não alcança salvação. Porque Jesus falou, então, mas se aquele você faz que perseverar até o fim... Não, mas esse versículo de Mateus 13, que você está citando, é um contexto de tribulação, né? Pode ser o contexto que a gente conversar aqui. Não, a gente tem que vai falar... Não, a gente tem que fazer duas... você não vamos pode... fazer, calma aí, vamos fazer duas exegeses. Estou falando aqui uma coisa, que uma parte da igreja pensa e interpreta de um jeito e outra parte de outro. Que nem sempre a palavra salvo está se referindo... Sim, polissêmico, como o senhor falou. Isso. Senhor, salva-me. E está pedindo para Jesus salvá-lo do pecado? Não, tá claro, salvá-lo da água. Tá claro. E o contexto de Mateus 24 é um contexto de tribulação. Vou voltar aqui. Uma parte da igreja lê esse texto, entende de uma forma. Outra parte entende de outra. Eu estou aqui falando, tem duas formas de interpretar esse texto. Sim. Eu estou evocando uma delas aqui. Então, o problema de você colocar perseverança, como uma condição para a salvação, então não é só Cristo. É Cristo mais a perseverança. É Cristo mais isso, mais aquilo. A perseverança em Cristo. Então, quem está me salvando é a minha perseverança, não é Cristo. Se a minha salvação depende da minha perseverança, então eu sou o salvador da minha Mas lá vida. no texto de Mateus 24:13, o que diz? Jesus diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, mas leu isso dentro do contexto. Ele está falando do quê? Que naquele amor dia se esfriará. Então, mas leu o texto completo. Se que ele levantarão tá muitos aí. falsos profetas, enganarão muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aí continua. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Aí ele vai falar o quê? Ele está então propondo ali que vai ser poupado do sofrimento. Aquele que perseverar até... o contexto todo aí é um contexto de tribulação. Aquele que perseverar não vai sofrer, seria isso? Vai ser poupado da perseguição. Do anticristo, da perseguição. O que é apostatar da fé? Em 1 Timóteo capítulo 4:1. Essa é uma discussão, né? Sim, porque... Então eu vou dizer o que eu acredito, aí o senhor fale. Por favor. Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A pessoa que dá ouvido a espírito enganador e doutrina de demônios, ela vai ser salva? Não vai ser salva, não é possível. Continua o seu raciocínio. Então, meu raciocínio é o seguinte... Tá. Perdão, obrigado. Pastor, então tem um grupo de pessoas que Paulo está tentando proteger e falando com Timóteo para ajudá-los a proteger com a pregação, com o ensino da palavra, com o testemunho, com exemplos, dizendo o seguinte, olha, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Penso que esses muitos sejam pessoas da igreja, salvas em Cristo, que vão ser enganadas. E vão apostatar da fé, obviamente vão se perder na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que o senhor entende esse texto? Então, apostatar significa cair. Né? Se é cair porque elas estiveram em um lugar, tiveram uma experiência. Né? E isso pode acontecer de várias maneiras. Isso já tem acontecido no nosso meio. Quantas falsas doutrinas têm sido introduzidas na igreja hoje? Ele vai falar de pessoas que têm o comichão no ouvido, o evangelho hoje progressista está entrando nas igrejas, está relativizando a autoridade das escrituras, né? Mas eu acredito que... Então, mas na sua visão isso não vai causar problema nenhum, né? Porque ninguém perde vai salvação. Causar. O que a gente causa prejuízo, causa dano na vida das pessoas. Então alguém vai perder a salvação. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas ninguém vai para o inferno por causa disso. Se essa pessoa entendeu um dia o plano da salvação e ela creu, é uma situação, porque ali ela foi salva no momento que ela creu. Agora, o que acontece? A gente não é salvo pelo conhecimento bíblico. Isso é verdade. Entendeu? Não é o conhecimento, não é o acúmulo de doutrina, não é eu ter uma ortodoxia que vai me fazer salvo. O evangelho é tão simples que se a pessoa entender que Jesus morreu pelos pecados dela, que Jesus substituiu ela na cruz, isso, a priori, é o suficiente para essa pessoa ser segura. Agora, essa pessoa,
ela está sujeita a uma série de coisas. A gente está num tempo onde internet você tem todo tipo de pregação aí. E alguém pode se perder com isso? Ela, a grande ela pergunta. pode se perder no sentido de se desviar. Alguém mas para mim desviar, a pessoa que se desvia e ela não retorna, ela está perdida. Colossenses fala isso. Paulo, ninguém faça de vocês presa sua. Sim. E se nós não tivéssemos um Paulo aqui, a igreja tinha se judaizado. Já estão tentando judaizar. Pastor, essas pessoas que Paulo tentou proteger, estavam salvas? Vai ter, se elas legitimamente crerem em Jesus, não sou eu que vou julgar a salvação delas. Não, mas é o assunto do último programa. caso, isso é uma coisa de foro entre a pessoa e Cristo. Não, mas se essa não é a prerrogativa minha. Pastor, entende? se essa pessoa está salva, só acredita na inspiração plenária da Bíblia do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever um texto para proteger essas pessoas? Se não pode perder a salvação. Porque o objetivo dele ali é justamente alertar a igreja, vacinar a igreja contra falsas doutrinas. Para quê? Por quê? Porque a falsa do que é... O senhor falou que a pessoa Deixa salva eu dar um exemplo. Não perde a salvação. Se Paulo não escrevesse a carta aos Gálatas, o que a igreja seria hoje? Um judaizante. Entende? Então, e ele chega a dizer, olha, vocês estão se apartando do evangelho da graça para um outro evangelho. Se continuar assim, de repente eu preguei em vão para vocês, por exemplo. Exatamente, porque era uma desconstrução daquilo. Se a salvação Mas ele não depende do homem, por que existe esse texto? Não começou pela fé. Vocês não começaram pela fé. Por que existe esse texto se a salvação ela é protegida por Deus, se não depende do homem? Por que existe esse texto, pastor? Sim, mas nenhum desses textos que você está citando, Paulo está avaliando a salvação das pessoas. Ele está fazendo alertas para que o povo não saia da verdade, o povo não se perca como Israel se perdeu. Qual o problema de sair da verdade se eu não vou perder a salvação? Você vai perder todas as bênçãos e os privilégios que Deus tem para você. Tem gente que não quer bênção nenhuma. Tem gente que quer ser salvo. Estou falando das bênçãos eternas, espirituais. Sim, pastor, na verdade, a gente é... Vamos lá, a gente subiu um pouco aqui, porque eu acho que o debate também tem esse momento, nós né? Temos sentimento de sangue passando vou deixar claro o seguinte, eu tenho um apreço pelo senhor, pelo César... E já tem que terminar. Vai ter que terminar, mas é o seguinte, tem um monte de texto, pastor, Com que certeza. se o senhor defendeu aqui, for verdade, esses textos são palavras prolixas. Não são alertas. Para quê, pastor, se não pode perder a salvação? Cuidado com o buraco, numa rua que não tem buraco. Cuidado com o escuro, numa rua que é iluminada. Quem está associando isso à salvação é você. A Bíblia é o livro de salvação, a palavra de Deus é de salvação. Eu sou um peregrino que tem que glorificar Deus aqui. Agora, eu posso ter no revés, eu posso ter contratempo, eu posso ter coisas que me tiram do caminho. Hebreus 12 vai falar que o pecado pode me afastar, que deixar de permanecer, de perseverar, tudo isso pode interromper a carreira que Deus tem para nós. E esse não é o desejo dele. Tanto é que existe uma doutrina que é muito negligenciada hoje em dia, que é a doutrina do galardão. Porque se não há esse detrimento, não tem por que ter doutrina do galardão. Segundo Coríntios 5:10 vai falar o quê? Que nós compareceremos no tribunal de Cristo para mostrar o bem e o mal que fizemos através do corpo. Então significa que se não tem crente que fez o mal? Mas é justamente, crentes que fizeram o mal vão ser avaliados, não diante de um tribunal, de um juiz, porque desse nós já passamos, mas será o tribunal que é o bema. Segundo Coríntios 5:10 fala do bema de Cristo, é o tribunal de uma corrida olímpica para ganhar os galardões. Então aí onde entra, existe uma doutrina de galardões, onde vão ser ganhados e vão ser perdidos. Agora, se não há uma perda de galardão, ou se existe uma perda de galardão, pressupõe que o cristão vai falhar. O bema, você está falando do bema, né? O bema é meio que um juízo, né? Então, mas não é um tribunal, ali é uma... Não é um juízo, chamado, é um juízo, né? Mas é para recompensa, Isso, não é verdade. de julgamento. Mas é né? julgamento. É julgamento. Das obras e não do pecado. Exatamente, mas é um julgamento. O cara vai julgar suas obras. Vai julgar, porque os nossos pecados já foram julgados na cruz. Vai julgar a pessoa com base nas obras. Isso. Né? Não os pecados dela. Mas vai julgar a pessoa com base nas obras. É isso aí.